Julião, por que nós vai ferrar no truque de novo? Rapaz, domingo você acredita que acabou virando lá, né? Você não tá tendo a mesa dos caras da Caixeta lá. E vai, daqui a pouco os caras do Maranhão só tem um Maranhão só pra falar, tem. Aí separamos um cantinho nosso ali, ó, começamos. Não, agora vai cair. Obrigado. Da Praça Condutor, lá é para todo mundo. Foi. Eu vim na reunião. Vamos nos retratar, vocês vão tomar no cu. Boa noite a todos, senhores secretários, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravinhos FMs, internauta, povo santo de Deus a quem servimos. Boa noite. Em nome de Deus, declaro aberta a 13ª sessão extraordinária de 2018, no dia 27 de dezembro de 2018. Peço a todos que fiquemos em pé para a execução do hino nacional brasileiro e de Cravinhos.
nas sedes da justiça clama forte, terá seu filho teu não foge a lua, redeme que já tua própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, pátria amada, os filhos desse sol resplandeciam, pátria amada, Brasil. Peço ao segundo secretário, Anilo Rossi, que faça a chamada dos vereadores. Adalberto da Silva. Presente. Carlos Eduardo Espósito. Presente. Cláudio Molezini Pérez. Presente. Edson Macário Gomes. Presente. Francisco José Barroso Vessi. Presente. João Aurélio Bis. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. José Francisco Matasso Ferdinando. O presidente Cabelinho justificou a ausência por compromissos pessoais assumidos, na qual não pôde estar presente à sessão. Júlio César Neto Martins. Presente. Luiz Carlos Marcelino Siqueira. Presente. Evandro José da Borba. Presente. Milton Moraes. Presente. Júlio Sérgio Rossi. Presente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do edital de convocação para a sessão extraordinária. Boa noite a todos, a todas. Edital de convocação de sessão extraordinária a realizar-se no dia 27 de dezembro de 2018, às 18h30. José Francisco Matasso Ferdinando, presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e nos termos da Lei Orgânica do Município, convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 27 de dezembro de 2018, às 18h30, para deliberarem sobre a seguinte matéria na ordem do dia: discussão e votação. Apreciação e votação dos vetos do Executivo às emendas do projeto número 2234/2018,
que estima a receita e fixa as despesas do município de Cravinhos para o exercício de 2019. Cravinhos, 21 de dezembro de 2018, José Francisco Matasso Ferdinando, vereador presidente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos vetos do Executivo, enquanto o segundo secretário, Anilo Rossi, colhe as assinaturas dos demais pares, por favor. Cravinhos, 21 de dezembro de 2018, ofício GP número 990/2018. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e ao ensejo solicito a vossa excelência a viabilidade de designar sessão extraordinária, face o caráter urgente, urgentíssimo, da leitura e aprovação dos vetos parciais das emendas constantes no projeto de lei 2234/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cravinhos para o exercício de 2019, tendo em vista a necessidade da aprovação, promulgação e publicação até 28 de dezembro de 2018 da referida lei orçamentária. Na certeza de poder contar com sua especial atenção e dos nobres vereadores, renovo o protesto de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito municipal. Ofício GP número 989/2018, Cravinhos, 21 de dezembro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Cravinhos, artigo 65, inciso 3º, comunico a vossas excelências que estou opondo veto parcial às emendas legislativas números 06081415, bem como sugerindo por questão de técnica legislativa a correção de numeração dos artigos 8º e 9º, que aparentemente, por equívoco de digitação, ficaram invertidos no projeto de lei número 2234/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cravinhos para o exercício de 2019, consubstanciado no autógrafo número 2350/2018, encaminhado a este Executivo, justificando-se o veto parcial pelas razões técnicas a seguir delineadas. Primeiro, veto às emendas 060814. Grosso modo, as emendas legislativas de número 060814 contêm o mesmo conteúdo, ou seja, supressão de valores ou remanejamento de valores para a execução de obras e manutenção de serviços, cujos detalhes passamos a expor. Proposta de emenda 06, destinação de R$15 mil para revitalização, ampliação e conservação dos brinquedos do parquinho Playground da praça do bairro Nova Cravinhos, com supressão do aludido valor da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer. Proposta de número 08, destinação de R$25 mil para a instalação de academias ao ar livre na praça do bairro Nova Cravinhos e a outra na praça bairro Jardim Santana, ao custo aproximado de R$12.500 por academia, remanejando o valor da Secretaria de Desporto e Lazer. Proposta de emenda 14, consignação de valor de R$60 mil para a reforma e ampliação da Brinquedoteca Municipal, remanejando-se do orçamento da Secretaria Municipal de Educação. Especificamente, no caso das três emendas acima propostas, tem-se, pois, em que pese o legislador ter suprimido despesa da mesma secretaria ou pasta vinculada, realizou proposta fixa de valores para a manutenção de parques, instalação de academias ao ar livre, em praças pré-estabelecidas, e consignou-se valor específico para a reforma da Brinquedoteca Municipal. Todavia, não há nenhum embasamento técnico ou projeto executivo ou laudo de engenharia que demonstre que os valores vinculados são suficientes para a execução contidas nas propostas. Acrescente-se a isto o fato de que a manutenção dos parques e reformas propugnadas, tanto da instalação de academias ao ar livre e mesmo da suscitada reforma da brinquedoteca, já se encontra de forma programática na LDO e no PPA. De tal forma que, ao vincular objeto específico em locais específicos e com valor de execução sem qualquer embasamento técnico, as emendas contrariam o disposto na programação contida na LDO e PPA.
No mais, para qualquer das 3 leis orçamentárias, os projetos respectivos encaminhados pelo chefe do Executivo já se encontram amarrados, fechados. Por isso, existem regras mais fortes a serem observadas para fins de alteração do projeto por meio de emenda parlamentar. Assim, é possível emendas parlamentares aos projetos de lei orçamentárias, mas não de forma indiscriminada. Nesse sentido, o artigo 166, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, traz algumas restrições para as emendas parlamentares. Artigo 166, parágrafo 3º. As emendas do projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados caso, primeiro, sejam compatíveis com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Segundo, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas que incidam sobre a dotação para pessoal e seus encargos, serviços da dívida, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. Terceiro, sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas do projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Do presente dispositivo, retiramos 4 requisitos a serem observados para as emendas parlamentares. O primeiro deles refere-se à compatibilidade das emendas com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, consoante artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição Federal 88. Aliás, este condicionante é repetido no parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, especificamente em relação à emenda em face da lei de diretrizes orçamentárias. Trata-se de requisito óbvio, porque, se a lei orçamentária deve estar em sintonia com a lei de diretrizes orçamentárias, e ambas devem se compatibilizar com o plano plurianual. Evidentemente que as emendas a esses projetos necessariamente também devem guardar a mesma harmonia, princípio da unidade orçamentária. Na sequência, o segundo requisito é a indicação dos recursos necessários à alteração orçamentária, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal de 88. Não é possível despesa a descoberto, sem a fonte de custeio. Os projetos orçamentários são encaminhados ao Congresso pelo chefe do Executivo após estar equilibrado o orçamento. Logo, para que seja incluída a emenda parlamentar, deve ser indicado onde estão os recursos necessários, de forma a manter o equilíbrio das contas. Em terceiro lugar, por sua vez, é que, na indicação dos recursos, só poderá ocorrer anulação de despesa e desde que não incidam sobre despesa com pessoal, serviço da dívida ou transferências constitucionais, conforme dispõe o artigo 166, parágrafo 3º, 2, A ao C, da Constituição Federal, /88. Ou seja, não pode um parlamentar indicar receita não prevista no orçamento, salvo se a indicação da fonte de custeio necessariamente ocorrer por meio de uma anulação de despesa prevista no orçamento. Quer dizer, ao preparar uma emenda, o parlamentar tem que indicar qual a outra despesa estaria sendo subtraída, sempre compatibilizado com a LDO e o PPA. Contudo, obviamente, as despesas não podem ser alteradas por emendas, sem qualquer critério. Daí porque as alíneas A a C do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 166 estabelecem que não poderá haver redução de despesas referente. Primeiro, despesa com pessoal, porque a competência para tal assunto é exclusiva do chefe do Executivo. Segundo, serviço da dívida, porque sempre é privilegiada a redução do endividamento. Terceiro, transferências constitucionais, porque é condição necessária à manutenção do pacto federativo, a autonomia financeira dos entes da federação. Por último, o quarto requisito para a possibilidade de emendas seria o caso de tratarem apenas de correção de erros ou omissões, bem como dispositivos do texto do projeto de lei. Neste caso, evidentemente, a emenda parlamentar
é até desejada, porque retira algum vício contido nas leis orçamentárias. Aliás, artigo 12, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece a possibilidade do Legislativo fazer uma reestimativa da receita em caso de erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Por outro lado, quando voltadas para os dispositivos do texto do projeto orçamentário, são as chamadas emendas de redação, que visam dar maior clareza e precisão ao texto da lei. Contudo, vê-se claramente que no caso vertente, as emendas número 6, 08, 14 visam amarrar a verba já programada na LDO e no PPA, para objeto específico, local específico, de manutenção de reforma dos locais citados especificamente naquelas emendas, importando em verdadeiro comando executivo, violando a competência privativa que pertence ao chefe do executivo. Observando-se logicamente, conjuntamente, as 3 leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Veto a emenda número 15. No que tange a emenda número 15, tem-se, pois, que a mesma contempla a previsão para livre movimentação orçamentária pelo Executivo, sem a prévia autorização legislativa, no patamar de 10%, aduzindo tratar-se de percentual razoável e condizente com as recomendações advindas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE. Não se desconhece a necessidade de se lutar para aproximar cada vez mais o que consta do orçamento com os desejos da população, tornando-o uma peça que efetivamente reflita, de forma democrática e transparente, o que se pretende fazer com os recursos públicos. Todavia, também não é menos verdadeiro o fato de que, sendo a lei orçamentária uma previsão de arrecadação e definição dos gastos que ocorrerão no exercício financeiro subsequente, torna-se evidente que seu cumprimento não tem como se realizar de modo absolutamente fiel. No caso de Cravinho, São Paulo, a livre movimentação do orçamento era de 25% e já houve a redução da sua flexibilização para 15%. Agora, o Legislativo impõe nova redução para 10%, atendendo recomendação do Tribunal de Contas. São muitas as intercorrências havidas desde as previsões que são feitas para a elaboração da peça orçamentária até o final de sua execução. Várias são as alterações no campo econômico e também no social, nem sempre previsíveis e mensuráveis, e exigem mecanismos que permitam ajustes ao longo da execução orçamentária. Daí porque existem os instrumentos de flexibilidade orçamentária, com a finalidade de viabilizar alterações que se mostrem necessárias no orçamento. Consigne-se, enfim, que apesar de apontamentos no sentido de diminuição de percentual, não há legislação que obrigue ao cumprimento do percentual de 10%, como proposta na emenda. Ao contrário, a própria não contempla percentual mínimo para flexibilização do seu orçamento. Aliás, contém previsão média de 20% de flexibilização do seu orçamento, conforme artigo 4º e seguintes da Lei Federal número 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que trata da Lei Orçamentária Anual da União. Desta forma, a média de 15% é suficiente para a flexibilização do orçamento, com o compromisso do Executivo de tentar ficar sempre abaixo dessa meta, levando-se em consideração que a própria União não contempla meta fixa e muito menos em patamar tão baixo de 10% como proposto na emenda. Por fim, já houve recentemente atendimento às recomendações do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pois, como dito, alures o patamar até o ano de 2012-2013 era de 25%. Portanto, já houve redução significativa, não havendo necessidade premente de redução deste percentual, mormente porque não há exigência contida em lei para tanto. Proposta de emenda número 16, sugestão para melhor técnica legislativa, pedindo todas as vênias ao nobre procurador legislativo e também ao diretor desta Casa de Leis, e reiterando o meu apreço pelos nobres profissionais. Entendo que houve alguma falha de digitação ou equívoco no momento de transcrever o autógrafo com as emendas propostas. Isso porque, na redação original, a legislação findava na seguinte forma:
Artigo 8º. A presente lei vigorará durante o exercício de 2019, a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário. Com o advento das emendas, acrescentou-se o artigo 9º, conforme descrito abaixo. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às devidas adequações provenientes das emendas em referências à LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2019, e ao PPA, Plano Plurianual, nos termos da Lei nº 4.320/194, Lei de Responsabilidade Fiscal e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Acontece que o artigo em que encerra a lei orçamentária é o 8º, portanto, não deveria haver artigos na sequência, motivo pelo qual entendo ser necessário apenas a correção, passando o artigo 9º para o artigo 8º, e vice-versa, não havendo nada a ser dirimido quanto ao conteúdo da proposta. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Apresentadas as justificativas para o veto por parte do Executivo, eu abro a palavra na ordem do dia para que os pares possam se manifestar a respeito. Gostaria de falar, presidente. Primeiro secretário, Milton Moraes, para o uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Senhor presidente, irmão Carlos, secretário Milão, senhores vereadores, ouvintes da Cravinhos FM, representantes da imprensa escrita e falada, munícipes presentes, funcionários desta casa e internautas. Mais uma vez, boa noite a todos. Dado a grande importância e a responsabilidade de nós vereadores quanto à lei orçamentária anual, que é um dos mais complexos e importantes assuntos de interesse da população. Ainda mais quando se trata de um orçamento financeiro estimado em mais de 144 milhões de reais. Eu tinha preparado uma extensa manifestação a respeito, porque, como eu disse, o assunto ele é bastante complexo. E, de repente, em poucas palavras, a gente não consegue mostrar aquilo que a gente está querendo dizer. Entretanto, eu procurei dar uma resumida bastante significativa e não vai, é coisa rápida. As minhas considerações relativas às emendas do projeto 2234, e que mesmo depois de tais emendas terem sido aprovadas pelo plenário desta Casa de Leis, ainda assim o prefeito, com exceção da emenda sobre a conclusão do Centro do Consumidor, do Centro do Condutor, vetou todas as outras emendas. Devo dizer, entretanto, que, não obstante os argumentos do prefeito, através do ofício número 989/2018, de 21 de dezembro de 2018, o qual eu acabei de fazer a leitura, na verdade, no meu caso, não me convencem sobre os seus vetos, uma vez que tais emendas fundamentam-se na questão da desigualdade entre os bairros do nosso município, segundo critérios populacionais, e da obrigatoriedade de investimentos com programas prioritários, conforme se determina nos termos dos artigos 119 e 120, notadamente da Lei Orgânica Municipal e demais leis vigentes do país. E, sobretudo, fundamentos ainda nos anseios da comunidade cravinhense, que se queixa da necessidade da ampliação do conserto e da manutenção dos brinquedos do parquinho da Nova Cravinhos, da necessidade da instalação de academias ao ar livre, que facilitariam para uma ação preventiva a respeito da saúde dos idosos, e da reestruturação da brinquedoteca municipal para o entretenimento e educação das crianças cravinhenses.
Por isso, e ainda com respeito ao veto do prefeito sobre as emendas orçamentárias devidamente aprovadas pelo plenário da Câmara Municipal, na verdade, assim como se fez ao acatar a emenda número 17 sobre o centro do condutor, não haveria necessidade do prefeito ter vetado as demais emendas. Até porque, como foi explicado, como se explicou o competente diretor jurídico dessa casa, o Dr. Marco Aurélio, durante a audiência pública do orçamento, as emendas que foram apresentadas são meramente autorizativas e não impositivas, o que significa que tais emendas são simplesmente uma sugestão e constatação para a aplicação de recursos, caso haja disponibilidade financeira, e que ainda assim, com a sua discricionariedade, ou seja, com a sua liberdade de escolha, o prefeito poderá ainda, se for o caso, fazer da maneira que ele quiser. Então, nesse caso, e a meu ver, o veto do prefeito não tem nenhuma serventia, a não ser para demonstrar o seu descontentamento com as atitudes de alguns vereadores, sendo que para o prefeito o seu veto está sendo uma ferramenta através da qual o Poder Executivo, mais uma vez, busca impor, demonstrar domínio sobre as decisões do Poder Legislativo, assim como já fez em outras ocasiões. Também, segundo análise de especialistas em administração pública, e o nosso competente diretor jurídico poderá nos confirmar a respeito disso, e sem querer absolutamente, com esta minha observação, desmerecer os trabalhos jurídicos da Câmara e da Prefeitura Municipal, o fato de os vereadores simplesmente manterem o veto do prefeito, neste caso em que a matéria já foi alterada e aprovada pela Câmara Municipal, por se tratar da lei, a Lei Orçamentária Anual, ao invés do recurso do veto, seria o caso, no meu entender, do encaminhamento por parte do Executivo de um novo projeto substitutivo e modificativo, e não do veto. Embora que, segundo consta, é comum encontrar inúmeras leis sobre orçamentos municipais sancionadas sem a observação dessa questão, que é de crucial importância para o reconhecimento da legalidade da lei como ato jurídico perfeito. Assim sendo, e sem a pretensão de discutir o mérito da questão, suponho que o prefeito, ao vetar as emendas já aprovadas pelo Poder Legislativo sobre o plano da lei, sobre o projeto de lei 2234, e que alteraram e modificaram alguns dispositivos já existentes na lei inicial, automaticamente vetou-se também os dispositivos da lei original, e que dessa forma parece-me irregular a situação. Entretanto, trata-se de uma questão de aspecto jurídico, para o qual oportunamente eu peço o parecer do Departamento Jurídico da Câmara Municipal. E concluindo, senhor presidente, em defesa da independência das decisões do Poder Legislativo e dos trabalhos dos vereadores, se acaso o veto do prefeito for acatado, eu quero deixar aqui requerido, desde já, para fins de encaminhamento ao conhecimento do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Estadual, um parecer detalhado do Departamento Jurídico dessa Casa sobre a legalidade dos objetivos da iniciativa de cada uma das emendas apresentadas. Assim bem como, se os vetos do prefeito forem acatados, eu veto também a minha votação do orçamento, que foi aprovado, e eu desconsidero desaprovado, de minha parte. Diante disso, considerando que as nossas emendas foram elaboradas e aprovadas nos termos da Lei Orgânica Municipal e das demais leis sobre o assunto, e sobretudo com base nos anseios das necessidades da nossa comunidade, espero que os nobres colegas vereadores mantenham seus votos iniciais por 2 vezes consecutivas, que aprovaram as mencionadas emendas, e assim não aceitem a imposição do Poder Executivo através do veto dessas emendas. É o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Francisco Vesce. Senhor presidente no exercício, Carlos Espósito, secretário Nilo Rossi, vereador, primeiro secretário Milton Moraes, colaboradores da casa, nobres pares, munícipes que nos honram com a visita,
ouvintes da Cravinhos FM, internautas. Por ocasião das propostas de emendas, disse também na sessão passada, o presidente abriu espaço para a justificativa do autor da proposta. Quem fez a defesa foi o vereador Milton Moraes, e não houve o debate. Tivemos algumas emendas aprovadas, e nesse momento o vereador ressaltou algumas considerações que eu coloquei aqui no início deste mandato. Que muitas vezes a gente passa por alguma situação e que eu ocupo a tribuna para tentar colocar a minha opinião e que talvez possa colaborar com os pares. Não quero saber demais, simplesmente quero passar aquilo que eu aprendi nessa minha caminhada, por esse curto espaço que Deus me proporcionou, convivendo com pessoas de diferentes ideias e muitas vezes diferentes ideais. Mas só ressaltar a colocação do vereador Milton Moraes com relação aos projetos substitutivos ou modificativo do orçamento. O vereador, não haveria tempo hábil para a gente poder discutir um projeto substitutivo do orçamento, porque nós estaríamos findando este ano e o prefeito teria que trabalhar com o orçamento deste ano no próximo ano. Ele iria ter que executar o orçamento atual no próximo ano até que houvesse aprovação de um outro orçamento. Com isso, alguns recursos poderiam ficar extrapolados, como, por exemplo, aquele recurso de 5 milhões para a construção de um novo poço artesiano. Não constando no orçamento, passando por um projeto substitutivo para o ano que vem, nós poderíamos até perder esse recurso. Essa é uma das situações que, no meu modo de entender, não haveria tempo hábil para isso. Até porque nós tivemos uma reunião outrora e houve a colocação de que haveriam emendas ao orçamento. E nós pedimos para que as emendas fossem encaminhadas a esta casa, mas ela foi encaminhada em curto espaço para análise. Foi. E o orçamento chegou a essa casa em setembro. O orçamento chegou aqui, segundo consta a leitura. Foi em novembro. Segundo consta a leitura do presidente, que estava disponível nesta casa desde setembro, o orçamento, para que fossem feitas emendas. Poderiam ser apresentadas emendas para que elas pudessem ser discutidas e inseridas no orçamento. Mas foi dito que seria colocado logo depois da audiência pública. Independente da audiência, poderiam as emendas serem colocadas também na audiência para discussão dos munícipes. E não fazer de forma como foi colocado. Esse é o meu modo de entender. Respeitadas as prerrogativas legais que me cabem na qualidade, essa é a minha obrigação de tentar esclarecer. Então eu acho assim, que não dá para colocar essa casa numa situação vexatória, como tem sido colocada. Não dá para colocar essa casa numa situação de que todos os vereadores aqui estão errados e só tem um certo. Não dá para a gente analisar de uma forma assim. Então a gente pensa que está aqui para discutir algumas propostas, para lutar por um ideal diferente, e 1, 2, 3 vai. 3, 4, 5 fica. Aí vem mais 2, 3 que acompanha aquele que ficou ou aquele que foi. E eu não sei onde a gente vai chegar. Infelizmente, algumas situações aqui dentro estão sendo niveladas por baixo. Estão sendo colocadas numa, assim, vamos colocar, para a população avaliar o ruim. É só o ruim que impera aqui? Essa casa não faz nada de bom. Nós estamos aqui para quê? Então todo mundo coloca lá, a Câmara não aprovou isso. A Câmara não aprovou isso. Mas o que a Câmara aprovou? Ninguém coloca na rede social que nós autorizamos o prefeito a fazer um financiamento junto à Caixa Econômica Federal de 5 milhões de reais para a construção de um novo poço artesiano, quando nós temos uma crise d'água aqui imensa na cidade. O vereador Curumim esteve aqui um dia e disse, olha, eu quero aprovar o projeto do turismo para ver como é que a população, que os turistas venham aqui, ver como a população vive sem água. Ele saiu daqui num tom de brincadeira, de uma forma salutar, posso dizer que foi comigo a brincadeira, mas muito sadia, de pegar o copo e dizer assim, eu vou levar para casa para você tomar banho hoje, porque na casa dele não tinha água. Aí a aprovação de um poço artesiano de 5 milhões
Ninguém coloca que a Câmara aprovou. Vereador não serve para nada, só para desaprovar. Onde nós vamos parar? Quando a gente conquista alguma coisa para a cidade, ninguém coloca na rede social. Mas aí, se surge uma formiguinha lá não sei aonde, eu arrumei isso aqui, e nem era verdade aquilo. Aonde que nós vamos parar? Vamos ficar colocando os pares aqui numa situação para quê? Para amaldiçoar ele? Para menosprezar ele? Para deixar aquele ali sem cálculo? Aquele lá que é funcionário, aquele outro... Gente, ou a gente se junta para fazer o bem comum, ou então nós vamos ficar brigando aqui por meia dúzia de votos. Infelizmente, aqui dentro, existem algumas pessoas que têm a síndrome da reeleição, que tem que ficar brigando, prestando conta de porcaria por reeleição. Pense no povo, não na mentira da população, não numa ilusão falsa de criar uma situação para que o povo fique pensando, vai ter, e é mentira. Não dá para a gente conviver com isso mais. Nós não temos mais condição disso. O vereador colocou aqui que caso os vetos sejam acatados, precisa de um parecer pormenorizado da assessoria jurídica. Está certo. É o seu direito. Para que isso seja encaminhado ao Tribunal de Contas. Vereador, perdoe, mas não cabe ameaça aos nobres pares. Cada um tem a sua opinião, respeitada a prerrogativa de opinião, palavra e voto, conforme prevê o regimento interno desta casa. Não cabe ameaça a ninguém. Que eu vou mandar para o tribunal é um direito que o senhor tem, representar o Ministério Público é um direito que eu, que ele, que todo mundo aqui tem. Mas não dizer que se for acatado o veto, nós vamos fazer isso que eu vou fazer. Faça. É a sua prerrogativa de vereador. E digo, o senhor está no caminho certo. Não está errado, não. Tem que fazer. Porém, salvo o melhor juízo, como se costuma colocar nos pareceres jurídicos, e não sou dono da verdade, mas a sua desaprovação ao orçamento do município não cabe mais. Como o senhor colocou. Infelizmente, entendo assim. Foi aprovado na sessão passada, foi aprovado. Caso os vetos não sejam acatados, não sejam rejeitados e sejam acatados, o senhor desaprova. Não dá para assinar um cheque e depois apagar a assinatura. Então, aprovou o orçamento, está aprovado. Mas eu entendo que as suas propostas são plausíveis. Mas essa desaprovação não cabe. Eu entendo assim. Com relação a algumas colocações que foram feitas no decorrer da semana, infelizmente, isso vem prejudicando por demais esta casa. Reafirmo e digo a vocês, não dá para a gente ficar nivelando esta casa e todos, generalizar a todos. Como dizem os mais antigos, e um ditado muito popular, que um tomate podre estraga uma caixa. Então, que nós tenhamos princípios e sabedoria para tirar o tomate podre da caixa, para que essa casa não seja estragada e nós possamos, com os remanescentes, maduros ou não, lutar pelo bem comum da nossa cidade. Boa noite. Boa noite. Pois não? Gostaria de hipotecar todas as palavras de Francisco Tess e dizer o seguinte, que o plenário é soberano. Ele vota a maneira que ele achar melhor. Perfeito, vereador. Mais alguns dos pares gostaria de fazer uso da palavra? Pois bem, apresentar todas as justificativas da parte do Executivo, manifestação do ponto de vista dos pares que já fizeram, gostaria de aqui dizer a minha opinião a respeito. Penso que estamos no caminho correto, porque estamos buscando uma contínua melhoria dos nossos trabalhos. Se temos que corrigir algumas questões no sentido de redação, de ordem, uma série de questões, mostra que estamos a caminho. E é isso que estamos aqui para fazer. Fomos eleitos para trabalhar para 40 mil pessoas e não para interesses pessoais, particulares, de pequenos grupos ou quem quer que seja. Todos trabalhamos em prol da cidade. E é justamente a união desta visão que vai nos trazer
realizar de uma forma correta aquilo que nos foi confiado. A justificativa do Executivo que nos vem não diz em relação à ilegalidade, mas a orientação correta de algumas questões, mas principalmente no que tange a já previsão de execução de diversas das tarefas, inclusive proposituras que aqui foram feitas. Já em sintonia com a justificativa que fiz quando da minha votação a respeito. E isso será executado, porque já está no planejamento do município, no orçamento de cada pasta e assim por diante. Louvável vossas palavras, Francisco Vessi, porque é exatamente isso que nós vemos. Precisamos todos trabalhar para o bem comum e não admitir, peço encarecidamente a todos, que seja banido da nossa vida política pessoal em todas as dimensões esse terrorismo velado imposto às pessoas com falsas palavras. Gente, pelo amor de Deus, não se toca na esperança de um povo. Tocar na maior chaga que nós temos hoje no nosso município, que é o déficit habitacional, fazendo retirar a esperança de um povo que sofre pela falta de uma casa. Não pode ser feito. Temos que lutar muito para que haja habitação, mas jamais induzir o nosso povo ao erro. Isso seja em qualquer dimensão for. Não se retire a esperança de alguém, porque quando se faz isso, na mesma proporção que se toca em retirar a esperança, semeia-se a discórdia e a desunião para com toda uma classe, para com toda essa casa de lei, para com todos aqueles que servem. Isso não é correto. Peço que possamos ter um olhar caritativo e um comprometimento pessoal com a verdade, porque é a verdade que há de nos conduzir a nos fortalecer e nos unir. Somos 13 para sermos um, porque unidos podemos nos unir e reivindicar junto ao Executivo, não de forma pessoal, mas todos juntos em prol de uma única verdade, a do povo de Deus a quem servimos. Torno a dizer, 40 mil pessoas e não apenas eleitores. Consulto plenário para apresentarmos a votação num bloco único, que será uma votação única nominal e por sorteio, de acordo com o artigo 180 do Regimento Interno. Aqueles que estiverem favoráveis, permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé, por favor. Sendo aprovado por todo o plenário, faremos a votação de todo o veto numa única ordem. Pediria o auxílio, Francisco Vessi, por favor, que tradicionalmente possa nos auxiliar na votação. Torno a dizer, a votação será única, nominal e por sorteio, do acato ou rejeição ao veto do Executivo. Senhor presidente, é voto total? Sim. E uma das emendas não está sendo extraída, no caso dos 100 mil que foram feitos pelo grupo todo, essa não foi... Essa emenda, irmão, ela não foi evitada, ela sequer veio à casa, ela não consta nesse. Essa ela foi acolhida pelo Executivo, não foi vetada, ela não consta da votação. Muito obrigado. Pois não. Pois não, por favor. José Francisco Matasso Ferdinando, falta. Francisco José Barroso Vessi. Luiz Carlos Marcelino Siqueira. Acato o veto. Adalberto da Silva. Após a leitura dos vetos e das emendas, eu cheguei à conclusão, como já está tudo incluso e que o prefeito já tem no plano para que seja executado todos aqueles vetos, eu acato o veto do prefeito. Milton Moraes. Contra o veto. Nilo Sérgio Rossi. Acato o veto. Cláudio Molesini Teles. José Carlos Rossi dos Reis. Acato o veto. Edson Macário Gomes. Evandro José da Borba. Acato o veto. João Aurélio Bis. Acato o veto. Júlio César Neto Martins. Acato o veto.
Carlos Eduardo Espósito. Acato o veto. A votação define-se com o acato ao veto do Executivo, tendo 3 rejeições e uma abstenção pela ausência já justificada. Fica acatado o veto do Executivo na sessão extraordinária de hoje. Não tendo mais nenhum assunto a ser tratado na noite de hoje, em nome de Deus, encerro a sessão.